Que a santa paz do Senhor esteja com vocês, irmãos. Bom dia. Eu quero que você abra na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 2, versículos 4, 5, 6 e 8. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 até versículo 8. Farei a leitura. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Amém? Vamos ver o primeiro slide. Vocês conhecem esse homem? O próximo. E este? E outro? E outro? Esse já tem cara de moleque. Bom, esses são alguns exemplos entre muitos jovens que se tornaram, se não bilionários, no mínimo milionários, né? Ainda jovens. Né? Até umas décadas atrás, para que um jovem de 20 e poucos anos de idade se tornar rico, bilionário, milionário, só havia duas possibilidades. Ou ele acertou na loto e ganhou sozinho o prêmio acumulado, ou ele era o herdeiro único de um pai super rico, que morreu num acidente de, de avião e helicóptero. Mas hoje em dia, na era digital, né, surgiu essa possibilidade, né, de emergência de jovens ricos, muito ricos, muito ricos. A diferença entre ricos de algumas décadas atrás e jovem de hoje é que eles não se tornaram jovens ricos apenas, mas eles se tornaram bilionários e milionários em curto espaço de tempo. Com isso, o que aconteceu? O jovem de hoje sente uma pressão muito forte, até dobrada sobre seus ombros, porque não basta apenas ser rico hoje em dia. Tem que ser rico rápido e cedo. Acumular riquezas, e muitas riquezas, num curto espaço de tempo, e quanto mais cedo, melhor. É como se os pais, ou amigos, ou a sociedade como toda, estivesse olhando para você, jovem, desafiando. E você? Que tem 20 e poucos anos, 30, o que você está fazendo? Enquanto os outros já se tornaram bilionários ou milionários. Quanto que você ganha? O que você está fazendo? Ontem mesmo eu recebi a revista Veja em casa, da semana, que traz uma reportagem sobre um jovem americano de origem brasileira. O nome dele era, acho que Otávio e alguma coisa, que trabalha em Silicon Valley, na Califórnia, que em questão de 1 ano e meio ele produziu um aplicativo chamado Wordland, que basta você, sem conexão com a internet, basta você levar seu smartphone sobre um texto, em inglês, por exemplo, texto de inglês, o visor já traduz esse texto em português para você. Eu baixei esse aplicativo ontem, porque é de graça. E eu testei. Coisa incrível, gente. Coisa incrível. Tem 7 idiomas. Você pode baixar todos os 7 idiomas de graça. Basta você encostar, que ele traduz quase que simultaneamente no idioma escolhido por você. Em questão de 1 ano e meio, ele se tornou milionário, se não bilionário. E ele não tinha mais que 30 anos de idade, que me lembre. Você, jovem, o que está fazendo aqui, rapaz?
Enquanto outros inventam aplicativos, você ainda é um mero usuário de aplicativos. Enquanto outros estão inventando videogames e ganham muito dinheiro, você ainda é jogador de videogames. Muito estresse, muita pressão. Todo mundo quer se tornar rico. Por isso, hoje em dia, aquela equação, homem rico igual homem sábio, se tornou quase uma verdade. As pessoas não querem saber a moralidade de uma pessoa, as pessoas não querem saber se ele é um cafajeste ou é um homem de caráter. A única coisa que chama a atenção é se ele é rico ou não, se ele é bem-sucedido ou não na vida, financeiramente falando. E tudo que a sociedade quer saber é como é que ele ganhou tanto dinheiro. O que eles falam vira provérbio. Pessoas pagam até para ouvir o que eles falam. A avidez do jovem de hoje pelo dinheiro me surpreende, me assusta. O texto de hoje, vejamos agora, versículo 4, começa dizendo: se procurar a sabedoria, como você procura a prata, se você procurar a sabedoria, como você procura dinheiro, riquezas, certamente você se tornará um homem abençoado por Deus. Aconteceu uma tragédia, uns meses atrás, no Sudeste Asiático, num país chamado Camboja. A reportagem dizia o seguinte: 7 pessoas mortas, afogadas, num poço artesiano. Como é que aconteceu isso? É que um homem estava querendo pegar água de um poço artesiano e ele acabou deixando cair seu isqueiro e uma nota, dinheiro, que corresponderia mais ou menos a R$2. R$2. Como ele não conseguiu, descendo escada e tal, o filho dele, que tinha mais ou menos 10, 12 anos, ele se aventurou, entrou, mergulhou no poço, nunca mais voltou. Então, assustados, o irmão mais velho, a irmã mais velha dele, os dois também entraram no poço. Cadê? Então, mais 4 homens entraram no poço na tentativa de resgatá-los. Resultado final: 7 pessoas morreram afogadas nesse poço artesiano. É uma tragédia. Mas essa imagem talvez transmita essa busca incontrolável pelo dinheiro que o jovem de hoje assume como uma missão. Por causa de R$2, 7 vidas foram sacrificadas. Morreram em vão. Por que nós temos essa tendência quase instintiva de querer buscar riquezas? Essa avidez pelo dinheiro? Por que será? Sabe por quê? Porque todo ser humano tem medo. Medo de quê? Medo de um futuro incerto. Medo do dia de amanhã. E nós achamos que o dinheiro garante nosso futuro. Nós achamos que o dinheiro tira esse medo da gente, que o dinheiro protege nosso futuro, nosso dia de amanhã. Assim como aquele rico insensato apresentado numa das parábolas de Jesus Cristo. E um rico que diz para ele mesmo: eu tenho grande quantidade de bens. Ele trabalhou muito, acordou cedo de manhã, dormiu bem tarde à noite. Era um homem trabalhador, que lutava, e ele conseguiu acumular grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, armazenado para o futuro. Em outras palavras, ele dizia para ele mesmo: meu futuro está garantido. Eu preciso de nenhum Deus
para me proteger, pois o dinheiro que vai me proteger. Portanto, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar e gastar tudo que eu tenho só para mim. Por que nós buscamos tanto o dinheiro? Porque também nós queremos chegar a esse mesmo patamar que esse rico insensato chegou, a ponto de dizer, eu não tenho mais preocupações com o meu futuro, porque já acumulei muitas riquezas, meus anos estão garantidos. E nós, que cremos na vida eterna, nós que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, infelizmente, nós somos também muito influenciados por esse tipo de pensamento. Vivemos num mundo extremamente materialista. E o texto de hoje serve de alerta para nós cristãos. Como é que o texto nos ensina? Com a mesma avidez com que você procura a prata, procure a sabedoria. Por quê? Porque quem vai nos proteger o futuro, o dia de amanhã, não será prata, não será dinheiro, não será ouro, mas a sabedoria que vem de Deus. Leiamos versículos 7 e 8. O que é que o texto diz? Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Em 2 vezes a palavra proteger aparece nesse texto. Não é o dinheiro que vai proteger, não é o ouro que vai proteger, não é tesouro escondido que você achou que vai proteger seus dias do futuro, mas a sabedoria que vem diretamente de Deus, que vai garantir o seu futuro. Onde nós podemos achar essa sabedoria, irmãos? Se não na Bíblia. A Bíblia contém a sabedoria de Deus. Você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Observe a lei de Deus. E aplique essa lei na sua vida. Mas muitas pessoas procuram essa sabedoria em outros lugares, ou querem substituir essa sabedoria pelo dinheiro. Hoje em dia, muitas pessoas pensam, até sabedoria e conhecimento nós podemos comprar com dinheiro. Dinheiro chega e diz assim, sai, afasta, conhecimento vai para lá, sabedoria vai para lá. Irmãos, de modo geral, como é que uma pessoa se torna erudita? Como é que uma pessoa se torna culta? Estudando, né? Indo na escola, aprendendo a ler, lendo muitos livros, adquirindo muitas experiências, encontrando bons mentores. Há muitas pessoas eruditas neste mundo, de boa formação acadêmica. Mas o Provérbios, o livro que contém a sabedoria de Deus, diz o seguinte em relação ao que realmente vem a ser sabedoria. Como é que você pode se tornar um homem sábio? Por favor, Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7, primeira parte diz claramente para nós: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Veja bem, para você se tornar um homem sábio, antes de mais nada, é necessário que você tema a Deus. Temor a Deus não é acúmulo de informações na cabeça. Temor a Deus tem tudo a ver com o seu coração, com a sua atitude. Em outras palavras, pode você até não saber ler, você pode até não ter frequentado escola, não ter diploma universitário, mas se você teme a Deus, você pode se tornar um homem sábio. Conhecimento, de modo geral, sabedoria, de modo geral, tem que começar necessariamente a partir do temor a Deus. É como aquela parábola do Novo Testamento, uma casa
construída sobre rocha e outra casa construída sobre areia. Qualquer sistema educativo, conhecimentos e sabedoria que você constrói, ergue sobre um alicerce que não seja o temor a Deus, é muito instável, é frágil. Quando o temporal vem, aquele temporal de tentações, facilmente, tudo que você ergueu, abala, é derrubado, é desmoronado. Qualquer sabedoria, nem que seja um conhecimento pequeno, é preciso ser erguido, construído em cima da rocha que se chama temor a Deus. Por quê? Porque se não fizer isso, a primeira tentativa de tentação que vier, você abala. Não é por falta de conhecimento, irmãos. É questão de alicerce. Por quê? Eu me lembro muito bem quando eu estudava ginásio, estava no ginásio. Hoje em dia não se chama mais ginásio, né? Primeiro e segundo graus. Naquela época era ginásio e colégio. Nós tínhamos uma aula chamada Educação Moral e Cívica. Os que têm mais de 40 sabem que nós tínhamos essa aula. Hoje em dia vocês acham que não tem mais. Não era escola de padre, não. Não era nem escola cristã, era escola normal, pública. Nós tínhamos uma aula chamada Educação Moral e Cívica. O que ensinava nessas aulas? Patriotismo, honestidade, cultivava senso cívico, integridade, moral. Na sociedade brasileira, os que têm mais de 50, 60 ou 70 anos atualmente, todos eles tiveram essas aulas na sua juventude. No entanto, há tantos casos de corrupção, há tantos escândalos em diversas áreas da sociedade. Por quê? Porque por falta de conhecimento? Por falta de moralidade? É por falta de ética? Não. Quantas vezes nós não lamentamos quando nos deparamos com um escândalo no jornal noticiário? Puxa vida, ele é professor, ele é um político famoso. Por que ele foi cometer um crime como aquilo? Ou nós lamentamos também assim: puxa, teria sido melhor que aquele homem não tivesse tão profundo conhecimento sobre determinada área ou assunto, senão ele não teria cometido aquele pecado. Porque geralmente quem comete crime é porque quem conhece bem os artifícios, as artimanhas de uma certa área da ciência. Portanto, qualquer sistema de conhecimentos e sabedoria que você constrói, não sobre o temor a Deus, mas sobre qualquer outra coisa, é muito instável, é muito instável. Ele se torna um veneno. Sabedoria construída fora do temor ao Senhor se torna um veneno, traz autodestruição, causa efeitos nocivos à comunidade a qual ele pertence. Esse veneno se chama orgulho, arrogância, altivez. O que é orgulho? 2 aspectos do orgulho. Orgulho, em simples palavras, significa declarar que eu não preciso de Deus. Isso é orgulho. Eu não preciso de Deus. Prefiro confiar mais no dinheiro, no poder, nos meus conhecimentos, nos livros que eu li, nas experiências que eu adquiri na vida. É simplesmente desprezar a Deus. O antônimo do sábio não é insensato ou tolo.
Na verdade, é orgulhoso. O próprio Salmo diz, 14, versículo 1, os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. É o pensamento do orgulhoso. Para mim, Deus não tem importância. Em outras palavras, eu não me importo com o que Deus fala. Eu não me importo com o que Deus pensa. Eu não me importo com o que Deus deseja. Eu não preciso dele, nem da graça dele, nem dos seus favores. Em outras palavras, ele não teme a Deus. Então, orgulho, por definição, é aquele que não teme a Deus, que não se importa com Deus. Em segundo lugar, orgulho significa não apenas esse rompimento com Deus, declarar independente de Deus, mas o orgulho também é por meio da comparação com os outros, ele começa a se achar que está no topo da hierarquia vertical. Ele acha que está lá em cima. Ninguém é orgulhoso ou humilde por nascença. A gente acaba se tornando orgulhoso. A gente entra num estado de orgulho, em um estado de arrogância. Orgulho é alguma coisa que está imerso em nosso subconsciente, e quando a nossa imunidade cai, ele vem, emerge à tona. E como é que você que é cristão, filho de Deus, sabe que você está num estado de orgulhoso, arrogante ou não? Será que há um jeito de a gente descobrir isso? Porque todos nós achamos que nós somos humildes. Eu não vi ninguém se achar, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. Não, eu sou humilde. Sou gente boa. Todo mundo acha humilde, quando na verdade pode não ser. Então, como é que você pode diagnosticar que você está num estado de orgulhoso e não de humildade? Muito simples. Volta para casa hoje, se olha no espelho. Tá? E, próximo favor, se seus olhos, próximo slide, se seus olhos forem que nem olhos de camelo, você é orgulhoso. Camelo tem uma pálpebra superior protuberante, o que impede ele olhar para cima. Ele olha tudo para baixo, de cima para baixo. Ele considera os outros inferiores, que estão num patamar inferior a seu patamar. Ele só olha assim. Homem orgulhoso é aquele que não olha para cima, que só olha para baixo. E o dinheiro é a lenha para aumentar ainda mais o volume dessa chama que é orgulho. É o combustível. Porque dinheiro faz com que você estabeleça essa hierarquia vertical. E quanto mais dinheiro você possuir, você acha que está lá em cima. Hoje em dia a gente usa a palavra, muito comumente, a palavra diferenciação, diferenciar, um tratamento diferenciado, um produto diferenciado. Mas no íntimo, gente, a palavra correta não é diferenciar, é discriminar mesmo, é discriminar. O dinheiro traz discriminação. Se não é racial, traz discriminação socioeconômica, entre quem tem e quem não tem. Não é à toa que existe first class, business class, economic class, para poder dizer que eu sou diferente de você, que nós pertençamos em categorias diferentes. E o homem adora, ele curte esse tipo de discriminação. Ele gosta de ser tratado como especial. Eu vejo as lojas que vendem esses artigos de luxo, de marca. E sempre perguntei para mim mesmo, porque toda vez que eu vou num shopping center e vejo essas lojas, quase não há ninguém na loja. Quase ninguém. Aí eu pergunto, como é que essas lojas conseguem sobreviver?
Loja muito bonita, pomposa, tal, né? Mas a estratégia deles é a seguinte: eles decoram a loja de tal forma que isso cria um ambiente meio arrogante, meio intimidador até. Gente pobre não consegue, se sente intimidada a entrar nessas lojas porque, uma bolsa que custa 5, 6 mil dólares, um par de sapato que custa 10 mil dólares, pobre não consegue entrar, tem medo de entrar nesses lugares. E eles fazem isso de propósito, porque eles não gostam de gente pobre. Eles querem gente rica. Não precisa ter muitos clientes nessa loja, basta ter 1 ou 2 compradores cada mês que já resolve, já paga as contas. Irmãos, não é à toa que o Senhor Jesus Cristo repreendeu duramente os fariseus. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, fariseus, que amam os lugares de honra. Na versão coreana diz lugares altos. Aqueles que amam lugares altos. E orgulho, em hebraico, significa também alto. Aquele olhar de camelo. Ele não olha para cima, pensando que não há ninguém acima dele, só de cima para baixo. Nós que somos cristãos não podemos viver assim. Por mais alto que for o lugar onde você se encontra, nós sempre olhamos para cima. Mesmo que eu conquiste o monte mais alto do mundo, Everest, eu vou agradecer a Deus, não olhando para baixo, mas olhando para cima. Não é à toa que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, começando o Pai Nosso assim: nosso Pai que está no céu. Nosso Pai que está no céu. É para você olhar para o céu, para cima. Então, para evitar que você se torne ou entre no estado de orgulhoso, é importante que você veja o céu com frequência, todo dia. Não apenas para ver, poxa, hoje já está bonito para passear, nuvens vão cair chuva. Não. Olhar para cima, para se lembrar que existe um Deus poderoso. Existe alguém acima de mim. Não é à toa que o próximo favor, que o povo judeu usa esse chapeuzinho chamado kippah. Kippah. Tentei ver qual era a origem desse costume, mas eu encontrei na internet. Ninguém sabe ao certo. Então esse kippah mas tem finalidade, né? Além de esconder parcialmente a calvície de um homem, ele também serve como lembrete. Lembrete de que há um Deus acima de nós. Há um ser superior que olha, observa, acompanha. Isso ajuda a gente a refletir sobre nosso comportamento, sobre nossas ações. Quem teme ao Senhor, voltando ao versículo 7 e 8, leva uma vida de modo justo, íntegro e fiel. Eu pergunto para você, você é justo? Você mantém integridade? Você é fiel à palavra do Senhor? É assim que você está vivendo neste mundo? Se você estiver vivendo dessa maneira, porque você teme a Deus, Deus certamente lhe dará a sabedoria, que vai proteger o dia de amanhã, vai proteger o seu futuro. Então, é sabedoria ou prata? Nós precisamos de ambos os elementos, nós sabemos disso. Mas qual é o verdadeiro propósito de você querer ficar rico? Não é pecado querer ficar rico, mas qual é o propósito disso? Se o seu propósito é igual ao propósito daquele rico insensato da parábola de Jesus Cristo, então você começou errado. Próximo favor. A vontade de Deus é clara, é evidente, é indiscutível. Assim, quer vocês comam, quer bebam,
quer façam qualquer outra coisa, inclusive o trabalho seu, façam tudo à glória de Deus. Você está preocupado ou buscando, será que não tem um negócio bom que vai me gerar muito lucro? Será que não tem um negócio bom que vai me fazer tornar rico, rápido e cedo? Está na hora de você mudar essa pergunta, irmão. Será que não há um negócio que vai glorificar a Deus? Será que não tem um trabalho que realmente vai trazer mais almas aos pés do Senhor Jesus Cristo na cruz? E se você já está num negócio, envolvido num trabalho, será que não há uma maneira de a gente trazer mais pessoas à palavra, à luz da vida? Este mundo pecaminoso vai se tornar cada vez mais materialista, irmão. Sabe por quê? Como eu falei para vocês, os jovens de hoje estão preocupados em se tornar ricos rápido e cedo. Estão prontos para fazer qualquer coisa. Estão prontos para topar qualquer coisa, desde que isso traga dinheiro, rápido e cedo. Mas nós somos cristãos. Nós cremos na vida eterna. Nós sabemos que essa vida aqui na terra é temporária, é efêmera. Algo maior nos aguarda. Mas enquanto estivermos aqui, no planeta Terra, viver justo, íntegro, fiel, não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Mas não é impossível, não é impossível. Às vezes você tem que estar preparado para levar prejuízos. Às vezes você precisa estar preparado para fechar seu negócio. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós, que sua vida cristã aqui na terra é como um sacrifício vivo. O que significa sacrifício vivo? Romanos capítulo 12. Olha, segundo o Velho Testamento, quando se fala em sacrifício, subtende-se morte, morte de algum animal. Então, sacrifício significa morte. Então, sacrifício vivo significa morte viva. É uma afirmação muito paradoxal. Em outras palavras, aos olhos do mundo, quando você tenta viver segundo a palavra de Deus, uma vida íntegra, fiel, justa, você pode morrer. Mas para Deus, você está bem vivo, bem vivo. É a morte viva, sacrifício vivo. Para o mundo você é um perdedor. Olha, tentou viver segundo a Bíblia, morreu. Mas para Deus, você é mais que vencedor. Você está bem, bem vivo. Por que Deus amou tanto Jó? Porque Jó foi uma pessoa que realmente viveu dessa maneira. Ele foi bem sucedido, tanto na terra como no céu. Veja o que o próprio Deus diz a seu respeito. Jó capítulo 1, versículo 8, o último slide. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E o próprio texto que nós acabamos de ler hoje. Homem que teme a Deus. Portanto, ele viveu uma vida irrepreensível, íntegra, evitando ao máximo de fazer qualquer tipo de mal. Esse homem foi ricamente abençoado por Deus. Portanto, viver assim aqui na terra não é impossível. Portanto, não desista tão cedo. Ah, pastor, isso é utopia. Não dá. Não. Se você quiser, dá. E mesmo que não consiga, Deus reconhece seu esforço. E você será devidamente recompensado. Eu quero finalizar lançando essa pergunta para você poder refletir. Então, quem é que vai proteger seu futuro? Quem é que vai proteger o dia de
amanhã? É a sabedoria que vem de céu? Ou é a prata que vem do solo? Curve a sua cabeça, irmão. Mesmo estando aqui, eu sei que alguns estão pensando das contas que vai pagar amanhã, negócio que vai fechar, quanto que vai receber, quanto que vai ter que dar. Porque nesse mundo há tanta gente que vive em função do dinheiro, mas também morre em função do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Nós não viemos à Terra com esse propósito. Nossa vida deveria girar em função da vontade de Deus. Portanto, vamos tomar uma atitude séria hoje. E pergunta para você mesmo: você realmente teme a Deus? Você se importa com o que Deus fala? Você se importa com o que Deus deseja? Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento. O Pai nosso que está no céu, o Pai nosso que está no céu, faça que cada um de nós sempre possa estar olhando para nosso Pai que está no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.